Fala pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre força centrípeta. A força centrípeta ela é mais um assunto que vem aí para dar continuidade ao tópico de dinâmica. Então, nós precisamos compreender essa força, pois ela está bastante presente em nosso cotidiano. Mas como é que ela está presente? Por exemplo, no momento que você está dentro de um veículo, um carro, uma moto, um ônibus ou algo parecido, e esse veículo ele executa uma curva, no momento que ele faz aquela curva para a direita ou para a esquerda, você sente que seu corpo ele está sendo jogado no sentido contrário. Por exemplo, se o veículo ele dobra para a direita, você sente que está sendo jogado ali para a esquerda. E a mesma coisa acontece caso o veículo ele dobre para a esquerda, você sente que seu corpo ele está sendo jogado ali para a direita. Mas por que que isso acontece? Eu expliquei essa parte aí lá no início do assunto de dinâmica, quando nós estávamos trabalhando com as 3 leis de Newton, e dentro da parte de inércia, que é a primeira lei de Newton, foi explicado que quando um corpo ele está em movimento, a tendência é dele continuar em movimento. E isso também serve para o caso dele estar em repouso. Se ele estiver em repouso, a tendência é que ele continue em repouso. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma situação onde temos aqui uma mesa e uma bolinha que está sobre ela. Essa bolinha irá executar um movimento circular sobre a mesa. Para que esse movimento circular possa ocorrer, é necessário que tenha alguma coisa prendendo essa bolinha diretamente ao centro. No caso dessa bolinha, ela poderia estar em movimento devido à ação de um barbante, que exercerá uma tração puxando sempre direto para o centro, ou então devido à ação mecânica de alguma coisa que fica empurrando ela, sempre mantendo ela nesse movimento circular, que é certo que algum motivo ela terá para poder estar executando esse movimento circular. Nós podemos visualizar melhor esse movimento pelo ângulo de cima. Por exemplo, no momento que essa bolinha ela vista de cima, ela executa esse tipo de movimento circular aí. Vamos analisar melhor esse movimento da seguinte forma. Por exemplo, retirando aqui a mesa e colocando a situação de lado, nós temos que essa bolinha ela está executando aí o movimento circular. Logo, ela apresenta uma velocidade v. Essa velocidade v, vocês podem reparar que ela tem um sentido e uma direção. Nessa situação aqui, o sentido é da esquerda para a direita e a direção é a direção horizontal. Como a bola ela executa um movimento circular, logicamente que dentro do movimento circular há a presença também do raio. Como sabemos, todo movimento circular, quando nós temos um raio que ele é diferente de zero, ele irá apresentar uma aceleração centrípeta. Então, para relembrar, vou deixar aqui a aceleração centrípeta, que ela é uma razão entre a velocidade ao quadrado e o raio. Porém, essa bolinha ela não vai ficar estagnada somente em um ponto. Ela vai ficar girando em torno aqui dessa circunferência. No momento que essa bolinha mudar a posição e ela ter outra posição aqui, a velocidade dela também irá mudar o seu sentido e sua direção. Nós temos agora que a velocidade ela está apontando diretamente para baixo, ou seja, ela tem uma direção vertical e o seu sentido é de cima para baixo. Nessa situação, para que a bolinha ela possa mudar a direção e o sentido de sua velocidade, é necessário a existência de uma força que irá fazer essa modificação. Nesse caso aqui, a força que atuará, logicamente, será a força centrípeta. Essa força centrípeta ela é representada pelo FCP, tá? FCP será a representação da força centrípeta.
E seguindo a trajetória, no momento que a bolinha ela passar para outra posição, por exemplo, nesse caso, a velocidade ela terá uma direção horizontal e o sentido agora da direita para a esquerda. Você observa que a força centrípeta, ela novamente está apontando para onde? Ela acaba apontando direto para o centro da curvatura da trajetória da referida bola. Se a bolinha passa para uma outra posição, você observa que a velocidade ela mudou aí a direção e o sentido, tendo agora a direção vertical e sentido de baixo para cima, e a força centrípeta ela continua apontando para o centro. Nesses casos todos, a velocidade e a força centrípeta ela sempre acabam mudando a sua direção e seu sentido. Você observa que no momento que a bolinha está na parte mais alta da trajetória, ela acaba tendo a força centrípeta direcionada para baixo. Mas como sabemos, para que um sistema ele se mantenha em equilíbrio, é necessário a existência de várias forças sobre aquele corpo. Nessa situação aqui, se existir apenas a força centrípeta, significaria que essa bolinha ela não ficaria fazendo esse movimento circular. Ela iria se dirigir para o centro e seu ponto final seria aqui. Ela ia parar exatamente no centro. Mas, para que isso não aconteça e ela fique sempre executando esse movimento circular sem ir para o centro e nem sair para a extremidade, é necessária a existência de uma força que se oponha. No caso, nós estamos falando aqui da força centrífuga. Mas como assim duas forças? Pessoal, já eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona a força centrípeta e a força centrífuga. O que precisamos entender nesse momento é que a força centrípeta ela irá puxar o objeto direto para o centro de curvatura, enquanto a força centrífuga é aquela que vai puxar o objeto para fora do centro de curvatura. Por exemplo, voltando àquela situação onde eu falei no início da aula, que você está dentro de um veículo e o veículo ele vira para a direita e você sente seu corpo sendo jogado para a esquerda, que força está atuando sobre o seu corpo naquele momento? É a força centrífuga ou a força centrípeta? Como acabei de explicar, se o corpo ele é jogado para fora do raio de curvatura, então ali há a existência da força centrífuga. Mas se fosse jogado para dentro do raio de curvatura, seria a força centrípeta. Mas não precisa se preocupar, pessoal, pois a força centrífuga e a força centrípeta, eles são praticamente a mesma coisa, tá? A forma que você vai fazer para encontrar a força centrípeta é a mesma forma que vai ser aplicada para encontrar a força centrífuga. Pessoal, para que você possa compreender melhor como é que funciona a atuação da força centrípeta ou centrífuga, vamos tomar como exemplo a seguinte situação. Aqui eu tenho a situação onde uma pequena bola ela foi amarrada em uma corda e ela está sendo girada. Supondo aqui que essa bolinha ela tenha 100 gramas e você fique girando ela, você está executando ali na corda uma certa força para poder manter aquela bola girando. Mas e se eu aumentar a massa dessa bola? Se eu colocar ela com uma massa de 1 kg. Imagina só você com 1 kg amarrado no barbante e girando ele. Com certeza, a força que você terá que fazer nos dedos para manter esse movimento é bem maior. Com isso, podemos concluir que quanto maior a massa do objeto, maior a força necessária para poder manter ele no movimento circular. Então, assim, a força centrípeta ou força centrífuga, ela será bem maior do que aquela força ocasionada devido a um objeto de menor massa. Partindo do princípio que a força resultante é a massa vezes a aceleração, e nós sabemos que no movimento circular a aceleração é a aceleração centrípeta, então a força centrípeta ela tem que ser igual a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Nós podemos pegar essa aceleração centrípeta e substituir ela. Podemos substituir por v² sobre r. Substituindo isso aí,
encontramos que a força centrípeta ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Fazendo a substituição, encontramos que a força centrípeta ela é a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas podemos considerar também uma situação onde envolva a velocidade angular. Nós sabemos que a velocidade linear ela é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. E a aceleração centrípeta ela pode ser dada como a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Dessa forma, fazendo a substituição na fórmula, encontramos que a força centrípeta ela é a massa vezes a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. E temos mais uma coisinha. Pessoal, atenção! Força centrípeta e força centrífuga são forças fictícias. Como assim fictícia? Voltando para o exemplo do carro. Se você está num carro e o carro faz aquela curva para a direita e você sente que seu corpo está sendo jogado para a esquerda, para você está sendo puxado por uma força que é a força centrífuga, que ela irá puxar você para fora do raio de curvatura. Mas, para uma pessoa que está do lado de fora do carro, somente observando aquele carro fazendo aquela curva, para aquela pessoa, o que está puxando o carro para o centro de curvatura é a força centrípeta, não existindo a força centrífuga. Então, força centrípeta e força centrífuga são forças que dependem muito do referencial adotado para ser observado, tá? Se você está participando ali do movimento, você irá ter a sensação da existência da força centrífuga. Caso contrário, no referencial de fora, haverá a existência da força centrípeta. Com isso, podemos concluir que não é possível colocar a força centrípeta e a força centrífuga no mesmo referencial inercial. Tudo bem? Temos aqui o próximo tópico, que é o pêndulo simples. Antes de começar, precisamos saber o que é um pêndulo simples. Pessoal, pêndulo simples é um pêndulo que ele é classificado como um pêndulo ideal. Como assim pêndulo ideal? É um pêndulo perfeito, é um pêndulo assim que ele é praticamente fictício. O pêndulo simples ele é constituído por uma massa presa aqui a uma corda e essa corda está presa a um teto. A corda ela tem uma massa desprezível e o ambiente onde o sistema se encontra é um ambiente livre de qualquer tipo de atrito. Nessa situação, no momento que essa massa for solta para executar seu movimento, ela irá executar um movimento de ida e vinda e irá fazer esse movimento perpetuamente, tá? Ou seja, ele irá ficar no movimento eterno. Para que isso ocorra, é necessário que, em relação a um eixo vertical traçado a partir do ponto onde a corda está presa no teto, exista um ângulo formado entre esse eixo vertical e a corda que prende a esfera. No caso aqui nós temos um ângulo θ. No momento que solta a esfera, como eu falei antes, ele vai e volta, sempre possuindo a mesma amplitude inicial. Para que isso ocorra, vamos considerar a seguinte situação. Sabemos que a esfera ela tem uma massa. Logo, como ela tem uma massa, ela tem também um peso. E esse peso puxa diretamente para baixo. A corda que segura a esfera, ela exerce uma tração, e essa tração é representada pela letra T. Pegando aqui essa parte e botando aqui de lado para podermos visualizar melhor, temos aqui peso para baixo e a tração T. Para que a esfera ela possa se locomover inicialmente aqui para a esquerda, é necessário que haja aqui uma força. E a força que vai existir nessa situação é a força resultante. Essa força resultante ela é encontrada através do somatório vetorial entre a força peso e a força de tração. Assim, nós temos que, pegando essas forças, vou fazer aqui ó, somatório vetorial entre elas, temos aqui a força de tração e a força peso. Como eu já ensinei antes, vou pegar essa força peso e fazer a projeção dela aqui em cima. Ó.
Então, aqui vai ser a nossa força-peso. E essa força de tração, irei colocar aqui para fechar o polígono. Nesse ponto onde fechou o polígono, é a direção e o sentido estabelecido para a força resultante. Então, a força resultante ela começa neste ponto e ela se dirige para esse ponto. Então, aqui temos a força resultante. Essa força resultante também é conhecida como força restauradora ou força de restituição, pois é graças a ela que a esfera ela irá se dirigir para a esquerda e quando chegar desse lado, a força ela irá mudar seu sentido de direção, puxando a esfera de volta para o ponto de origem. E assim vai ficar repetindo sempre o ciclo. Nós podemos determinar a tangente do ângulo formado entre este eixo vertical e o fio que segura a esfera através da seguinte fórmula. A tangente do ângulo θ ela é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio multiplicado pela gravidade. Caso você queira saber como encontrar a fórmula para encontrar a tangente desse ângulo, eu irei deixar na descrição o link para o vídeo que estarei explicando como chegar nessa forma, tudo bem? Temos aqui como próximo tópico o rotor. O que é um rotor? O rotor ele é um aparelho que irá girar em alta velocidade e todos os objetos que estiverem dentro dele ficarão ali presos à parede devido à rotação que ele estará exercendo. Posso dar como exemplo de um rotor um brinquedo bastante comum em parques de diversões, onde a pessoa ela entra no brinquedo e ele começa a girar em alta velocidade e no momento que ele adquire a velocidade perfeita, o solo em que a pessoa está pisando, ele é retirado e a pessoa fica ali girando e presa ao brinquedo somente devido à força centrífuga que estará atuando sobre ele. Mas como assim presa somente devido à força centrífuga? Pessoal, não é basicamente assim, tá? Olha só, temos aqui a representação do rapazinho que está dentro do brinquedo e ele não está mais tocando no solo. Você repara que existe aí um conjunto de forças que está atuando sobre ele. Nós temos aqui a força peso, que puxa diretamente para baixo. Temos aqui a força normal, que ela é exercida entre a parede do brinquedo e o rapaz. E uma força que puxa para cima, que é a força de atrito. Existe atrito entre as costas do rapaz e o brinquedo. Caso não exista atrito entre o brinquedo e as costas dele, com certeza ele vai escorregar e vai cair do brinquedo. Então, uma força muito importante para que isso dê certo é a força de atrito que tem que existir aqui. Tá? Mas, além dessas, não podemos esquecer da força que ajudará ele a ficar preso nessa parede, que é a força centrífuga. Tá? Lembrando que a força centrífuga é aquela força que puxa para fora do raio de curvatura. E a força centrípeta é aquela que puxa para dentro. Para que isso dê certo, é necessário que esse brinquedo ele esteja girando com uma certa velocidade. Essa velocidade mínima nós podemos encontrar através dessa fórmula aqui. Se você quiser saber como chegar nessa fórmula, eu estarei deixando em um outro vídeo a dedução para chegar nessa fórmula aqui da velocidade. Tudo bem? Então, para a velocidade de rotação, você pode observar que é necessário considerar o raio da curvatura, a gravidade local e o coeficiente de atrito estático entre o rapaz e o brinquedo. Você percebe que foi deixado de fora algumas coisas que não é necessário, como a massa, tá? Não importa se esse rapaz ele tenha 30 quilos, 40, 120 ou 150, não importa a massa dele. O que importa aqui é considerar o atrito entre ele e o brinquedo, o raio de curvatura e a gravidade. Então, pessoal, com isso podemos concluir esta aula. No próximo vídeo estarei trazendo para vocês a resolução de alguns problemas envolvendo ali força centrípeta. Tudo bem? Nos vemos na próxima aula e até mais.